Prosseguindo em religiões comparadas, vamos agora ao número 7 do nosso material didático, que é a quarta parte dessa aula, ok? Bom, então o número 7 diz as religiões do mundo em números. Bom, claro que esses são números aproximados, porque eles vão se alterando, né, com o tempo, mas os números aproximados são o seguinte: o que eles consideram a maior religião do mundo. A maior religião do mundo, nesse sentido, seria o cristianismo, em torno de 2 bilhões e 200 milhões. Hoje existem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então o cristianismo pega ali, 2 bilhões e 200 milhões. É claro que vamos considerar, isso aqui é gráfico de religiões. Então, dentro desse cristianismo aqui, você tem catolicismo, você tem um monte de ismo, que não significa que o cristianismo seja a maior religião do mundo. O cristianismo, na verdade, não é a maior religião do mundo. Estou falando agora de cristianismo em termos de doutrina verdadeira, porque aqui eles estão contando todos os segmentos do cristianismo como religião. Então estão contando catolicismo, igreja copta, uma centena de igrejas e seitas que existem no mundo. Então o cristianismo mesmo não é a maior religião do mundo, mas conforme ele contou todos aqui, contando todos os segmentos, então o cristianismo ele tem 31%. Esse número, o cristianismo deve até ser ultrapassado pelo Islã, né? Por uma questão lógica, porque o Islã, a religião do Islã, eles têm muito mais filhos do que no mundo, vou chamar o mundo cristão, né? No mundo ocidental, que em média tem 1 filho, 2 filhos, e o islâmico, eles têm muitos filhos porque eles acreditam que isso é uma dádiva de Deus, né? Então eles têm muito filho. Lá na França nascem mais, percentualmente falando, né? Nascem mais islâmicos do que franceses. A população islâmica está crescendo em termos percentuais em relação à população francesa, porque o francês tem muito difícil ter 2 filhos, mas normalmente 1 filho. Já a população islâmica que vive na França, eles têm 8, 10 filhos. Então os islâmicos estão crescendo. Em termos naturais, vamos dizer, o islamismo deve passar o cristianismo. Mas eu sempre digo, não existe profecia bíblica dizendo que o cristianismo ele teria supremacia na humanidade. Pelo contrário, a profecia bíblica descreve o cristianismo como um número pequeno dentro da humanidade. Então, aquele número ali é ilusório. Eu nem gosto, porque eu teria que dizer que a Igreja Católica é a Igreja Cristã, para colocar ali cristianismo como um sistema doutrinário correto. Tá bom? Mas aqui, tratando como religião, claro, eles estão contando todos. Então, para deixar claro, não existe profecia bíblica de que o cristianismo tenha que ter supremacia religiosa na Terra, ou que viria a ter essa supremacia. Não, o cristianismo é sempre descrito como uma pequena parcela, porque é uma porta estreita e poucos são os que entram por ela. Tá bom? Então, não fiquem decepcionados se o Islã passar o cristianismo. Isso é até um natural. Bom, depois, em terceiro aí, eu coloquei o judaísmo, é uma religião que nós vamos estudar, né? Eles hoje representam cerca de 0,2% da população da Terra, aqueles que seguem o judaísmo. E sempre lembrando, dentro do judaísmo, hoje lá existe também um monte de corrente. Se você procurar na internet, você vai encontrar, falando de religiões comparando, né? Dentro do judaísmo hoje existem correntes judaicas espíritas. Existe um livro, Espiritismo Judaico. Você encontra esse livro bem fácil na internet, que ele descreve como o espiritismo hoje está
comum entre os judeus. Então, claro, aqui também está contando uma série de correntes do judaísmo. Bom, o hinduísmo nós veremos aí uma religião mais antiga, é considerada hoje a religião viva mais antiga que existe, né? Então ele representa 12% da população da Terra. E esse hinduísmo, eu ainda colocaria um percentual até maior para ele, né? Esse tipo de religião, nós poderíamos somar alguns aqui como hinduísmo, budismo, né? Que só aí já faria ele ir para quase 18%, né? E outras religiões chinesas, por exemplo, o sikhismo, um tipo de religião, né, que você praticamente poderia reduzir aí desse número: cristianismo 31%, islã 22%, hinduísmo praticamente 22%. Esse outro sistema de religião, que são muito parecidas, ok? São muito parecidas. Bom, depois a irreligiosidade, que hoje no mundo está em 14% de pessoas que não dizem ter nenhuma religião. Tá bom? Eles nem se dizem ateus e nem também se dizem o que são. Eles se descrevem como agnósticos, aqueles que não sabem nada sobre o assunto, né? Nós não opinamos porque nós não sabemos. Tudo que nós temos é só dúvida. Então não sabemos nada, não opinamos nada. Eles são agnósticos, ou seja, sem conhecimento. Bom, o espiritismo, 0,2% também. E outras religiões, 2%, 2,8%, e ateus, 4%. Coloquei até esse número aí num gráfico para vocês, para poder facilitar. É interessante para nós podermos comparar ali, né, o cristianismo com o islamismo, considerando o cristianismo como todos os segmentos cristão, e como ele está ali bem próximo do islamismo, ok? Bom, mas abaixo também eu coloquei um outro gráfico que vocês podem ver como as religiões estão distribuídas aí pelo mundo. Então você tem em lilás o cristianismo, no material didático. Então o cristianismo, por exemplo, ele está mais nas Américas, ele está mais na América do Norte, América do Sul, na África, que foi colonizado também pela Inglaterra protestante, pela França protestante, pela Holanda protestante, ok? E na Austrália, que foi colonizado pela Inglaterra protestante. Então nessa região domina esse cinza, o cristianismo. Aí você tem na área em verde, no norte da África, já o islamismo, onde ele pega o que é praticamente chamada janela 10/40, né? Essa religião que é a menos evangelizada, mas pegando até ali parte, vamos dizer, ali do Iraque, ok? Na região do Oriente Médio. O número 8, no material didático, diz outra classificação das religiões. Bom, então eu mostrei para vocês aqui a classificação que eu coloquei pelos nomes, né, pelos ismos, o sistema de ensino: cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo. Mas existe outra forma de vocês classificarem. Vocês poderão encontrar isso no estudo de religiões comparadas em alguns livros, como eles tratam. Então, o 8.1, existe uma classificação que eles classificam por um grupo, que são as religiões abraâmicas. Seriam as religiões que originaram-se em Abraão, que é formada do judaísmo, cristianismo e islamismo. Bom, o islamismo, ele também, teoricamente, ele saiu da Bíblia, ele saiu de Abraão, porque Maomé, ele chegou a frequentar o catolicismo, tentou ser profeta do judaísmo, mas ele se apresentava como uma continuação de profetas, como Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Então, por isso ele é colocado também dentro das religiões abraâmicas, ou seja, as religiões que acreditariam em um monoteísmo,
que teria surgido com Abraão. O 8.2, uma outra classificação que diz as religiões indianas ou dármicas, formadas pelo hinduísmo, budismo, sikhismo, o jainismo. O termo dármicas deriva do termo dharma, que em sânscrito significa estabelecer. É aplicado às leis religiosas que os seguidores acreditam terem sido estabelecidas pela divindade. Porque as religiões indianas, elas também surgiram da religião de Babel, como nós dizemos. Isso é comprovado pela história. Falei para vocês da enciclopédia de Tenniel Merrill, e todas as enciclopédias que vocês forem ver, as religiões antigas, seja romana, grega, dos cananeus, dos celtas, dos indianos, dos persas, essas religiões elas tinham algo em comum. Elas tinham nascido na Torre de Babel, elas tinham nascido na religião de Nimrod e Semíramis. Essa é a crença até em documentos que existe da religião romana. Flávio Joséfo, ele cita historiadores romanos, escrevendo para o imperador. Os romanos eram muito criteriosos em termos de documento, e confirma, ele cita historiadores romanos que confirmam a religião de Roma, a religião de Júpiter, o Invicto, onde ela nasceu. Flávio Joséfo cita os historiadores romanos e diz: ela nasceu na Torre de Babel. Conta a história da torre, como teria caído, e os sacerdotes que teriam sobrevivido e levado aquela estátua, e era a estátua, né, da religião de Roma. Na verdade, era a religião de todos os povos. Eles tinham essa característica em comum. E qual era a característica? Era que as leis religiosas estabelecidas pelos deuses, as leis estabelecidas pela divindade, e essas leis diziam exatamente a respeito do nascer, do morrer do homem, da seca, da doença. Tudo era enviado ou não pelos deuses. Conforme você se relacionasse com os deuses enviavam ou não essas coisas para vocês. A descrição bíblica é que estes são fenômenos naturais. A Bíblia diz que Deus criou, né, o sol e a lua para estações, sinais e tempos. É a expressão que o livro de Gênesis utiliza. Ok? Então, a Bíblia ela descreve um universo importante de uma maneira como a ciência fala hoje. Já essas religiões diziam que esses astros, eles eram responsáveis por determinar tudo o que acontecia aqui na Terra. Ou seja, todos os povos pagãos eram predestinados, né? Seguindo aquele pensamento dos predestinados. Bom, o número 8.3 é que diz religião tradicional chinesa ou taoística, formadas pelo confucionismo, o taoísmo e o Shinto. Então, essas religiões, apesar na China principalmente, elas são umas religiões de grande número, porque, como eu disse, a China ela é um país muito religioso, e o comunismo ele não tem problema com essas religiões filosóficas. O comunismo ele só tem problema com o cristianismo. Essas religiões eram até incentivadas pelos comunistas. Os comunistas, se o shintoísta, taoísta trabalharem durante o dia como eles querem, aí o que eles vão fazer à noite, eles podem adorar todas as centenas de divindades chinesas. Eles só o único povo que não tem liberdade é o cristianismo. Ok?